Você sabe a diferença entre scalp e gelco? Vem comigo que eu vou te ensinar. Eu sou Andressa Vale, enfermeira pós-graduanda em ginecologia e obstetrícia. Então, pessoal, aqui na minha mesa eu tenho alguns materiais utilizados na nossa prática de endovenosa. No caso, eu vou mostrar para vocês hoje a diferença entre o scalp, que é esse dispositivozinho aqui, e o gelco, que é esse daqui, tá? No mercado nós temos vários tipos e tamanhos disponíveis. Porém, esse dispositivo, que é o scalp, normalmente nós utilizamos para fazer medicação rápida, certo? O scalp, ele também é utilizado em emergência, né? Por exemplo, você chegou em uma unidade hospitalar para fazer uma medicação rápida, você vai estar utilizando o scalp. Ele tem várias numerações e tamanhos. E eu tenho aqui o gelco, que ele vai ser utilizado com uma duração maior, porque ele tem a durabilidade de 72 horas. Então, ele normalmente é utilizado em pacientes que estão internados, tá? E o scalp, ele tem duração de 24 horas, ou seja, a permanência dele é bem menor do que a do gelco, certo? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como a gente faz essa prática e assim a gente pode ver a diferença na qual é feito desses dois dispositivos, tá? O material que eu vou utilizar, né? No caso, eu tenho uma agulha. A agulha mais indicada é a 40x12, que é aquela agulha rosa, né? Que você vai utilizar para aspirar a água destilada ou soro fisiológico. E aqui eu tenho uma seringa que pode ser de 3, 5 ml, a que tiver disponível para você, ok? Então, nós vamos pegar a seringa, conectar diretamente na agulha. Conectei, certo? E vou aspirar esse soro fisiológico, tá? Vou conectar aqui. Aspirei. Uma aspirada. Por que que eu tô fazendo isso, né? Eu preciso para retirar o ar que tem dentro desse scalp. Então, sempre eu tenho que fazer essa retirada. Por quê? Porque se eu não fizer essa retirada, vai entrar diretamente na veia do paciente, correndo risco, assim, de dar embolia nele, tá? Então, para me fazer a retirada, eu vou precisar da seringa com água destilada ou soro fisiológico. Vou conectar no meu scalp e vou fazer essa retirada. Só introduzir, ó, o soro, que aí automaticamente já vai fazendo aí a retirada desse ar, tá? Eu gosto de sempre deixar conectado essa seringa no dispositivo. Por quê? Porque após ser feito a administração da agulha no paciente, eu posso dar uma aspirada, né, uma leve aspirada para ver se realmente está conectado na veia. E logo quando eu dou a aspirada, vai vir um retorno sanguíneo, certo? Então é interessante que você já deixe o dispositivo dessa forma, que fica bem mais fácil para você na hora de manusear, tá? Então primeiro eu vou mostrar com o scalp, depois eu mostro com o gelco para vocês, ok? É interessante que sempre você deixe dentro da embalagem para não ficar solto e correr o risco de contaminar esse dispositivo, ok? Então vamos lá. Aqui eu coloquei para simular para vocês, né? Aqui é o próprio garrote, tá certo? E aqui eu coloquei corante do lado do outro em seringa. Inclusive vocês podem até treinar em casa mesmo, tá? É bem interessante essa técnica. E aí você pode colocar um pouco de corante que vai sair aí como se fosse sangue, tá bom? Agora você vem com o scalp, tá? Para você colocar no scalp, é interessante que você pegue nessa borboletinha, ó, nessa parte da borboletinha e faça esse processo, ó, de prender a borboletinha. Essa parte do bisel, gente, ele sempre vai ficar para cima, porque assim ele perfura melhor essa veia, tá? Então você vem, ó, no dispositivo, você dá uma puxada na veia, porque quanto mais você puxa essa veia, você consegue introduzir melhor essa agulha, né? E assim você consegue ter uma angulação melhor também. A angulação que a gente faz tanto com o scalp com o gelco é a angulação de 25 graus. Depois que a agulha entra, você desce um pouco mais essa angulação para ir de acordo com a veia, tá? Então, ó, introduzir a agulha, ó, e já vai descendo a angulação para ela ir conforme a veia. Como eu tô utilizando, gente, esse garrote para mostrar para vocês, eu não consegui introduzir todo porque acaba que ele vai saindo da veia. Mas normalmente quando a gente já pega na veia, vai vir esse retorno aqui que vocês estão vendo, ó. Vem esse retorno sanguíneo. Então você aspira, ó, e ele já vem subindo. No caso aqui a gente tá fazendo para poder identificar que é o sangue, né? Então aspirei, veio o retorno sanguíneo. Inclusive, você pode introduzir um pouquinho de água destilada ou soro, para quê? Para ver se essa veia não vai inchar,
né? Quando ele tá realmente na veia, você introduz e a veia não incha, né? E aí, automaticamente, você já sabe que aquela endovenosa foi realizada com sucesso, tá? Após ser feito isso, você vai fazer a fixação. Para fazer a fixação, gente, no caso do scalp, é bem mais tranquilo do que do gel. Porque do scalp, né, eu introduzi só um pouquinho mais a agulha aqui para vocês verem que eu tenho que introduzir por completo, tá? E aí, ó, você coloca aqui o esparadrapo, ele bem fixo, ó, nessa região. E no caso, como é uma medicação rápida, você pode colocar mais um só para ficar bem fixo, tá? Mas eu não preciso fazer nenhuma gravatinha, digamos assim, que é o que eu faço no gelco, que eu vou já mostrar para vocês. Então, é só uma fixação, só mesmo para não ficar solto no paciente, até porque o scalp ele é utilizado para fazer medicações rápidas, tá certo? E eu vou mostrar agora para vocês, gente, como que a gente faz essa retirada. No caso, quando eu vou fazer a medicação, eu vou clampear, ou seja, eu vou prender aqui um pouquinho nessa parte final do scalp, ó, e vou desenroscar. Por que eu não posso tirar de uma vez? Porque se eu não fizer esse clamp, o sangue ele vai acabar voltando. Então, pode correr o risco de você se contaminar, mesmo você estando com luva, né? É interessante que você não suje as suas mãos de sangue, tá bom? E aí, você dá uma clampeadazinha, ó, nessa parte e vem com a medicação que vai ser administrada, tá certo? E após ser feita essa administração do medicamento, você vai fazer a retirada, né, desse scalp. Para fazer a retirada, né, vamos supor que tá aqui com a medicação, né, foi feita a medicação, ok, e agora para fazer a retirada. É interessante que você coloque um álcool umedecido naquela região, certo? Ó, umedeça na lateral para ir soltando. Vai soltando, soltando. Por quê? Porque muitas vezes o paciente tem muitos pelos, né? E aí, quando você não solta essa área, acaba sendo bem ruim para esse paciente. Então, você dá aquela soltada nos pelos de uma lateral, depois solta do outro. E aí, você vem, né, com um algodão. No caso seco, né, porque aquele que eu estava utilizando era úmido, que pode ser tanto com álcool A70, como também pode ser um algodão com soro fisiológico, tá? No caso, você pega um algodão seco, coloca aqui nessa região, onde vai sair a agulha, e antes de retirar a agulha, ó, você já vai puxando o scalp e já vai prendendo aquela veia para realmente fazer uma pressão, tá? Então, assim a gente faz a prática do scalp. No caso aqui, a gente já retira e coloca no Descartex, ok? E pressiona aquela veia, ou então pede para o paciente pressionar. Lembrando, gente, que aqui eu estou fazendo com o próprio garrote, tá? Mas sempre quando você vai fazer essa endovenosa, é interessante que você garroteie o braço do paciente, tá? Até porque você precisa ver aquela veia melhor. Então, para ter uma melhor visualização, é interessante que você coloque esse garrote, certo? Agora eu vou mostrar para vocês a prática com o gel, tá certo? No gelco, gente, é interessante que você utilize o dispositivo na qual você vai conectar, que a gente chama de extensor. Esse extensor, normalmente nós utilizamos para fazer várias medicações no paciente. Por exemplo, 2 medicações ao mesmo tempo, porque ele tem duas vias, 2 guias. Então, você pode estar utilizando para fazer 2 medicações ao mesmo tempo, tá certo? Uma hidratação e uma medicação, por exemplo, pode ser feita. E aí, no caso, eu vou precisar também do meu equipo, tá? Para fazer a medicação, que vai estar ou no soro, né? No caso, o paciente que tiver hidratação, ou eu também posso colocar essa medicação nesse paciente, tá bom? No caso, para tirar esse A do equipo, eu vou conectar no soro fisiológico. Conectei, tá? Ó. Esse dispositivo ele vai ficar fechado, essa válvulazinha. Eu vou nivelar, ou seja, deixar ela no meio. E vou retirar esse ar que fica no extensor. Para fazer a retirada desse ar, eu vou abrir ele e abrir aqui a tampinha. Quando eu abro essa tampinha, ó, ele vai descer. E aí, eu já posso fechar o meu equipo. E sempre vou observar se não tem ar nesse equipo. Ok?
Foi feita a retirada do ar do equipo. E agora eu vou fazer a minha punção venosa com o gel. Depois de ter garroteado o braço do paciente, ter feito a antisepsia do local com álcool a 70%, eu vou abrir esse gelco. Sempre vai ter, gente, o bisel, que é a pontinha desse gelco. E ele sempre vai estar para cima para poder perfurar melhor essa veia. Vou esticar essa pele, tá? Principalmente essa parte onde você vai precisar fazer a punção. E vou introduzir numa angulação de 25 graus, ó, com o bisel para cima. E introduzir a agulha, certo? Como vocês podem ver, ó, já vem um retorno sanguíneo aqui, ó, nessa região. Já vai começar a subir o sangue, digamos assim, tá? E aí, o que é que você vai fazer agora? Não deixa essa agulha solta, ó, porque se ela ficar solta, vai acabar saindo da veia. Então, você precisa realmente ter uma firmeza e uma destreza maior a realizar essa prática com o scalp. Mas agora, o que é que você vai fazer, tá? Essa partezinha verde do dispositivo, você vai pressionar ela pra frente, certo? E a outra para trás. Essa vai pra frente, a outra vai pra trás. E aí, na hora que você pegar essa parte e puxar pra trás, você vai, ó, pressionar a veia, tá? Automaticamente, quando você pressiona, ela vai dar uma paradinha. Vocês estão vendo que ela tá parando, ó? É o momento que você vai pegar o equipo ou o extensor e vai conectar no dispositivo, ó. Conectou. Às vezes acontece de vazar um pouquinho, tá? É normal. Depois você vem só com o algodãozinho limpando, né, aquele sangue. Isso pode acontecer, certo? E foi feita a prática, tá? No caso aqui do extensor, né, quando vai ter o outro dispositivo, você pode estar fazendo a aspiração com a própria seringa para realmente ver se tá na veia. Caso não tenha esse extensor, coloca diretamente no equipo de soro, né, ou da medicação que já foi preparada e já faz a administração desse medicamento. Para fazer a fixação, como é que você vai fazer? Você vai colocar primeiro um esparadrapo naquela região. Cuidado para não ficar solto, tá, gente? Porque isso você pode fazer com que perca a veia. Primeiro você coloca um esparadrapo fixando. Depois que você colocar o primeiro, já vai ficar mais preso. Aí você pode ter uma destreza maior. E esse outro você vai fazer uma gravatinha. A parte que cola, ela vai ficar para cima e não para baixo. E aí você vem, ó, por baixo, certo? E vai fazer a famosa gravatinha, ó. Vem um e dois, fazendo uma gravatinha. Pronto, fez essa gravatinha, aí aqui você vai identificar, né, colocar a data, colocar a hora, colocar o seu nome, né, do profissional que foi utilizado, que foi feito, no caso, a punção, e você também coloca o tamanho do gelco que você utilizou. Nesse caso, nós utilizamos o 24, então eu coloco o J24. E aí eu já faço essa fixação por cima para ficar o mais preso possível. Se quiser também, você pode colocar outra para deixar mais fixo, porque quanto mais firme ficar, melhor, até porque é um paciente que vai ficar internado, né? Normalmente a gente utiliza esse gel para pacientes internados. Então, quanto mais fixa você deixar esse gelco, melhor, porque aí ele não corre risco de perder, ok? Então, pessoal, vou deixar para vocês na descrição desse vídeo o link da nossa plataforma, na qual vocês poderão ter acesso a vários cursos na área da enfermagem. E isso vai fazer uma diferença enorme no seu mercado de trabalho. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta e se inscreva no nosso canal para que possamos trazer mais dicas como essa.